E aí, vamos para mais uma resolução do Enem 2018, dessa vez a questão 144 da prova amarela. Bem, ela está aparecendo aí e diz o seguinte: uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário do estaleiro para divulgar um novo navio, equipado com um guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre meio e 1 centímetro, enquanto a esteira deve apresentar comprimento superior a 4 centímetros. Todo o desenho deverá ser feito em uma escala 1 para x. Os valores possíveis para x são apenas. Bem, para resolver essa questão, a gente vai ter que analisar duas situações. Primeiro, a escala para o guindaste e depois a escala para a escada. Analisando a escala para o guindaste, a gente vai ter aqui o guindaste, eu vou representar por G. Ele tem 15 metros, certo? E a gente sabe que a escala que a gente quer ter no final é de 1 para x. Então, a gente vai ter que analisar duas situações por unidade, porque a gente quer que a escala dele, que a representação dele no desenho esteja entre meio e 1 centímetro. Então, primeiro, bora analisar se essa representação no desenho fosse de meio centímetro. Então, a gente tem a escala de 1 para x e a representação desse guindaste de meio centímetro e o tamanho real dele é de 15 metros. Mas como em escala a gente trabalha com a mesma unidade de medida, transformando 15 metros para centímetro, basta multiplicar por 100. De metros para centímetro, basta multiplicar por 100. Então a gente aqui vai ter 1.500 centímetros. Então agora a gente faz essa regra de 3, a gente vai ter 0,5x é igual a 1.500. Então x vai ser igual a 1.500 sobre 0,5. X vai ser igual. Dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 1 meio. Por quê? 0,5 é igual a 1 sobre 2. E quando a gente fizer essa divisão aqui, ficaria 1.500 sobre 1 sobre 2. E divisão de fração, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então ficaria 1.500 vezes 2. Então, 1.500 sobre meio vai dar 3.000, que é a mesma coisa que 1.500 vezes 2. Então, se a representação do guindaste for de meio centímetro, a escala tem que ser 3.000. E se fosse de 1 centímetro a representação? Vamos calcular aqui. A escala de 1 para x, a representação do desenho tem que ser 1, e o tamanho real do guindaste é 1.500 centímetros. Então, aqui fica claro que o x vai ser o próprio 1.500, porque aqui vai ser x vezes 1, x, 1.500 vezes 1, 1.500. Dessa forma, considerando só a escala do guindaste, nosso x teria que estar entre 1.500 e 3.000. Mas isso é só para o guindaste. Então agora a gente tem que analisar, levando em conta também a escada. Então bem, levando em conta a escada, a gente sabe que a representação da escada tem que ser superior a 4 centímetros. Mas vamos considerar que tivesse que ser exatamente igual a 4 centímetros. Se tivesse que ser exatamente igual a 4 centímetros, a gente faria o seguinte. A escada, ela tem 90 metros, que é igual a 9.000 centímetros, porque basta multiplicar por 100 para transformar para centímetro. E a escala de 1 para x, se a escala tivesse representação no desenho de 4 centímetros, sabendo que ela tem 9.000 centímetros no real, quanto seria esse valor de x? Então a gente teria 4x igual a 9.000. X vai ser igual a 9.000 dividido por 4, vai dar 2.250. Então agora você pode estar se perguntando qual das alternativas a gente vai ter. Se seria o x entre 1.500 e 2.250, ou poderia ser o x entre 2.250 e 3.000. Então, para a gente saber isso, vamos fazer o seguinte. Considere aqui, eu vou fazer aqui no cantinho, que a gente tenha, sei lá, um pedaço de cano de 6 metros. Ou seja, ele tem 600 centímetros. Um pedaço de cano de 600 centímetros. E vamos considerar as seguintes escalas. 1 para 100, 1 para 10 e 1 para 1. Se a gente for
fazer uma representação desse pedaço de cano com a escala de 1 para 100, a gente está pegando cada 100 centímetros do real, e reduzindo para 1 centímetro no desenho. Então, esse pedaço de cano que tem 600 centímetros, com essa escala, seria representado por 6 centímetros. Já na escala 1 para 10, se a gente pegar essa escala, a gente está pegando a cada 10 centímetros do real, representando ele em 1 centímetro no desenho. Então, os 600 centímetros do cano seria representado com essa escala por 60 centímetros, porque a gente está diminuindo 10 vezes o seu tamanho real. Já aqui nessa escala, a gente está pegando cada centímetro real e representando por 1 centímetro também no mapa. Então, a figura teria o seu mesmo tamanho, o seu tamanho real. Então, para essa escala, a figura teria 600 centímetros. E o que é que eu quero que você observe? Que esses valores aqui, ó, 100, 10 e 1, são exatamente o valor do x que a gente está procurando aqui. E se você observar, a cada aumento, a cada diminuição que a gente tem do valor de x, o tamanho da figura aumenta. Quando a gente tinha a escala 1 para 100, a figura no desenho vale 6 centímetros. Quando a gente tem de 1 para 10, a figura passa a ter 60 centímetros no desenho. E quando a gente tem a escala de 1 para 1, a figura tem 600 centímetros, que é a sua representação real. Então, se a gente quer que a escada tenha um comprimento maior do que 4 centímetros, então a escala dela tem que ser menor que 2250, porque quanto menor a escala, maior vai ser sua representação no desenho. Portanto, o x tem que ser menor que 2250 e maior do que 1500, para atender tanto a condição da escala quanto a condição do guindaste, que é o guindaste tem que estar entre meio e 1 centímetro, e a escala tem que ter sua representação no desenho superior a 4 centímetros. Portanto, essa é a opção correta que se encontra na alternativa C. Essa é uma questão de escala um pouco mais elaborada, comparada a outras que caíram no Enem. O que você tem que fazer aqui é perceber justamente esse detalhe, de quanto maior a escala, menor será a representação do objeto no desenho, e quanto menor a escala, maior será a representação do objeto no desenho. E ao perceber isso, você consegue identificar que o x tem que estar entre 1500 e 2250. Bem, espero que você tenha gostado da resolução. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, porque assim vocês nos ajudam e também ajudam outras pessoas a ter acesso a essas resoluções. Valeu, até a próxima.